No coração da Terra Prometida, um conflito sem precedentes ameaça destruir a união das tribos de Israel, colocando irmãos contra irmãos e tribo contra tribo. Imaginem por um momento estar à beira de ver seu povo, sua história, ser apagada da face da terra, não por um inimigo externo, mas pelas mãos de seus próprios irmãos. Este não é apenas um relato de guerra, mas uma crise de identidade, fé e sobrevivência. Como chegaram a esse ponto? Como irmãos se viram divididos de tal maneira que a aniquilação de uma das 12 tribos se tornou uma possibilidade? E mais, perante a destruição quase completa, como os remanescentes poderiam garantir a continuidade de sua linhagem sem transgredir os laços que foram feitos? Descubra o que há por trás dos turbulentos capítulos 20 e 21 de Juízes e se surpreenda com uma história de conflito entre irmãos, alianças quebradas e uma tribo de Israel à beira da extinção. É depois da vinheta. Vamos começar. Antes de começar, é importante entender o contexto histórico no qual esses eventos se desenrolaram. Estamos nos primórdios da história de Israel, logo após a conquista da Terra Prometida sob a liderança de Josué. Nesse período, conhecido como o período dos Juízes, Israel estava em um ciclo contínuo de apostasia, opressão estrangeira e libertação divina. A ausência de uma liderança centralizada e a tendência do povo de Israel em se desviar dos mandamentos de Deus levaram a uma série de conflitos internos e desafios para preservar sua identidade como povo escolhido de Deus. Em tal cenário, a moral e os bons costumes foram se degradando, permitindo que acontecimentos como o relatado no capítulo 19 do livro de Juízes ocorressem. Este foi um tempo em que cada um fazia o que achava mais certo, refletindo a ausência de uma orientação comum e a fragmentação social e espiritual de Israel. O que vamos ver aqui é a resposta das tribos ao ato hediondo cometido contra a concubina de um levita pela tribo de Benjamim, que foi tema do último vídeo aqui do canal. Se você não teve a oportunidade de assistir, vou deixar o link aqui embaixo nos comentários. Em resposta ao acontecido com a concubina, fato este que provocou uma reação coletiva de horror e indignação, representantes de todas as tribos, exceto Benjamim, se reúnem em assembleia perante o Senhor em Mispá para discutir o ocorrido. Na assembleia, depois do testemunho do levita, marido da mulher que havia falecido, eles decidem que tal ato não poderia ficar impune e convidam a tribo de Benjamim a entregar os responsáveis para que sejam devidamente punidos. Acontece, porém, que os benjamitas recusam-se a entregar os culpados, preferindo protegê-los. Isso leva a uma escalada dramática, resultando em um conflito armado entre a tribo de Benjamim e as demais tribos de Israel. Antes da batalha, os israelitas subiram a Betel e buscaram a orientação do Senhor. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor Deus respondeu: Judá irá primeiro. No entanto, nas duas primeiras tentativas de enfrentar Benjamim, as outras tribos de Israel sofrem pesadas baixas, apesar de seu número superior. No primeiro dia de conflito, perderam 22.000 homens no campo de batalha. E no segundo dia de confronto, perderam mais 18.000 homens. Foram perdas significativas e dolorosas para Israel. Entretanto, eles logo se reagruparam, subiram a Betel e choraram perante o Senhor. Jejuaram até a tarde daquele dia e apresentaram ofertas de comunhão ao Senhor. Naqueles dias, a Arca da Aliança estava em Betel, e Finéias, o neto de Arão e sumo sacerdote, ministrava perante ela. Em busca de uma resposta de Deus, os homens de Israel o consultaram novamente, perguntando se deveriam tentar mais uma vez lutar contra os benjamitas, seus irmãos. E nesta ocasião crítica e de muito pesar, Deus respondeu: Vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Juízes capítulo 20, versículo 28b. Ao procurar a orientação de Deus antes da batalha, fica evidenciado a importância da fé e da confiança em Deus, mesmo em tempos de desespero e incerteza. Isso nos ajuda a entender não apenas o que aconteceu, mas também as lições espirituais que podemos aplicar às nossas próprias vidas. Pois é essencial buscar a Deus antes de qualquer decisão que precisemos tomar.
E assim, debaixo da orientação de Deus, eles conseguem derrotar a tribo de Benjamim, causando uma perda quase total a esta tribo. Nessa batalha decisiva, Israel conquistou uma vitória esmagadora contra Benjamim. Naquele dia marcante, os israelitas causaram uma perda devastadora à tribo irmã, eliminando 25.100 benjamitas. Assim sendo, a tribo de Benjamim quase foi extinta nesse episódio, o que ilustra as profundas consequências do pecado e a severidade da justiça de Deus. Se você está curtindo este vídeo e ainda não faz parte da nossa comunidade, esta é a sua chance. Inscreva-se agora mesmo e faça parte da família do nosso canal. Sua inscrição é crucial para nos ajudar a crescer e trazer conteúdo novo toda semana. Agora que eu sei que você já fez a boa ação de hoje, vamos continuar. Após a quase total destruição da tribo de Benjamim nas batalhas anteriores, o restante de Israel lamentou a possível extinção de uma de suas tribos. Com um juramento prévio de não permitir que suas filhas casassem com homens de Benjamim, para puni-los, as outras tribos agora enfrentavam um dilema: como preservar a tribo de Benjamim sem quebrar seus votos? A solução encontrada foi afinada com os costumes da época. Primeiro, descobriram que a tribo de Jabes de Gileade não havia enviado representantes para a Assembleia Geral de Israel. Decidindo punir essa tribo pela não participação, enviaram guerreiros que exterminaram todos os habitantes de Jabes de Gileade, exceto as jovens. No meio de todo o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Estas moças foram entregues para homens de Benjamim, que restaram como esposas, para que a tribo pudesse ser restaurada. Mesmo assim, ainda não havia mulheres suficientes para casar com todos os homens de Benjamim. A solução seguinte foi ainda mais astuciosa. Era tempo da festa anual do Senhor em Siló, que ficava ao norte de Betel. Então os homens de Israel recomendaram que durante as danças da celebração, os benjamitas restantes emboscassem as mulheres e as levassem como esposas. Dessa forma, as outras tribos não estariam quebrando diretamente seus votos, já que não dariam suas filhas para os benjamitas, mas permitiriam que as levassem. E assim foi feito. Quando as moças estavam dançando, os benjamitas tomaram cada um uma mulher para si e voltaram para suas terras em Benjamim. Eles reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas vivendo dias de paz. Este capítulo do livro de Juízes fecha o ciclo de narrativas com uma nota de restauração difícil e complexa. Mostra uma tentativa de resgatar a unidade e a continuidade de todas as tribos de Israel, mesmo após atos de violência extrema e decisões questionáveis. Reflete os desafios de se manter a coesão social em um período marcado pela falta de um juiz, onde cada um fazia o que achava mais certo, e destaca as tentativas peculiares e desesperadas de solucionar problemas que surgiram dessas circunstâncias. Um outro ponto relevante é que, além dos acontecimentos históricos, é crucial reconhecer os profundos valores espirituais embutidos nessa narrativa. Vemos claramente a justiça de Deus agindo, mesmo em meio ao caos e à violência. É um lembrete poderoso de que as ações têm consequências e que a fidelidade a Deus é fundamental para a proteção e prosperidade de seu povo. E por último, mas não menos importante, constatamos que ao acompanhar os eventos dramáticos dessa passagem bíblica, podemos nos surpreender com a relevância e aplicabilidade dessa história em nossas próprias vidas hoje. Pois assim como as tribos de Israel enfrentaram conflitos internos e desafios morais, também somos confrontados com dilemas e crises de identidade em nossa jornada espiritual e pessoal. Você se identifica? Todos nós passamos por momentos de incerteza e adversidade. A diferença da vida de um cristão está na fé. A fé que depositamos em nosso Senhor Jesus Cristo, que não apenas nos conforta em momentos de aflição, mas também nos orienta pelos caminhos da retidão, fortalecendo nossa alma contra as tentações e provações do mundo. Esse fundamento nos protege de todo e qualquer mal, iluminando nossos passos com esperança e amor e nos guiando em direção a uma vida plena e abençoada. Espero sinceramente que tenha gostado do vídeo de hoje, mas antes de ir embora, me diga aqui nos comentários: qual solução você teria sugerido para resolver o dilema das tribos de Israel e restaurar a tribo de Benjamim? O que você faria?
Não esqueça de dar uma passadinha lá na aba Comunidades, pois é lá que deixo todas as atualizações e novidades do canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero você no próximo vídeo. Que as bênçãos do nosso poderoso Deus estejam sobre você e todos os seus.